Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer alguns esclarecimentos para vocês a respeito do direito, especificamente direito de família. Eu selecionei algumas perguntas que chegaram para a gente através do nosso canal, pessoas que assistiram nossos vídeos, que curtiram e resolveram tirar suas dúvidas mais especificamente com a gente aqui nos nossos comentários. Eu selecionei 3 perguntas que acho que são bastante comuns, dúvidas bastante comuns aí de todo mundo, e para tentar esclarecer um pouco mais para vocês. A primeira delas veio da Roberta Mota. Ela me perguntou o seguinte: pode reconhecer e dissolver união estável através de um contrato particular, mesmo com filhos? Bom, a resposta não é tão simples assim, tá? Reconhecer união estável, sim, pode se reconhecer em cartório, pode ir lá e firmar, fazer o termo de união estável, né? Faz lá bonitinho, registrado em cartório, o reconhecimento da união estável. Para dissolver, da mesma forma. Isso acontece também com o casamento. Pode ser feito via extrajudicial, não precisa entrar na justiça, né? Para fazer a divisão dos bens e se extinguir esse casamento. Existe uma exceção, quando existem filhos menores. Quando o casal tem filhos menores, tem bens a partilhar e tem filhos menores, isso não pode ser feito extrajudicialmente porque envolve o direito de menores, tá? Envolve não só o direito, mas o bem-estar de menores também, que vai envolver guarda, pensão, visitas, enfim, várias questões envolvendo esses filhos. Então, obrigatoriamente, tem que se ir para a via judicial, porque o Ministério Público tem que ser envolvido, vai analisar todas as condições, mesmo que seja amigável, tá, gente? Vocês já podem chegar lá na via judicial com um acordo para ser somente homologado judicialmente. O juiz vai encaminhar ao Ministério Público. Se estiver tudo ok, não tiver prejuízo nenhum para os filhos menores, eles vão se mostrar favoráveis, o juiz vai homologar esse acordo sem problema nenhum. Tá certo? Porém, quando tem filhos menores, não pode ser feito em cartório por via extrajudicial. Tá certo, Roberta? Bom, já respondi para ela diretamente, mas fica aqui então essa questão, porque muita gente tem essa dúvida, né? Outra pessoa também que mandou uma questão pra gente foi o Biratã Lopes, tá? Ele disse que estava lendo um artigo na internet e viu que ele teve um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, que tendo um término na relação, o parceiro pode pedir pensão alimentícia? Bom, gente, como é que funciona isso aqui, tá? No caso da pensão, ela é vitalícia ou tem prazo determinado? Bom, inclusive essa semana saiu algo sobre isso, tá? Uma decisão do STJ. Mas vamos lá, vamos por partes, tá certo? União estável entre pessoas do mesmo sexo, hoje em dia já os cartórios fazem, enfim, tá, bem tranquilo. Tá? Na questão da extinção, funciona como um casamento de pessoas de sexos diferentes. Como é que vai funcionar a questão da pensão? Tá? Isso funciona tanto para pessoas do mesmo sexo ou não. Tá? Existe sim a possibilidade de se pedir pensão de alimentos. Existem casos específicos. Tá certo? Se a pessoa não trabalha, não está inserida no mercado de trabalho, né, ficou fora do mercado por conta do casamento, desse relacionamento, pode sim se pedir uma pensão de alimentos para o ex-companheiro, para a ex-companheira, tá certo? Para que se possa se recolocar no mercado de trabalho. O objetivo dessa pensão é justamente esse, permitir que a pessoa possa ter uma forma de se manter até se recolocar no mercado de trabalho e poder aí se sustentar sozinho, manter sua vida, seguir a vida adiante, ok. A questão de ser vitalício, saiu uma decisão essa semana do STJ, inclusive até relacionado a uma decisão aqui do Tribunal de Santa Catarina, tá certo? Um casal que se separou e o ex-cônjuge foi condenado a pagar uma pensão vitalícia para a ex-esposa. Tá certo? Se recorreu dessa decisão aqui em Santa Catarina, o tribunal manteve essa decisão de que ele teria que pagar uma pensão vitalícia e ele acabou recorrendo ao STJ. O que o STJ entendeu? Tá? Que depois de 15 anos, o caso se perdurava por 15 anos, depois de 15 anos, a esposa já teria condições de ter se recolocado no mercado de trabalho e conseguido um emprego. Então não tinha mais o porquê dele estar pagando essa pensão para essa esposa. Eu não me recordo se ela já estava inserida no mercado de trabalho. Mas aí são questões muito particulares, o juiz vai analisar cada questão, cada caso. Mas teoricamente, a partir do momento que a pessoa já tem condições de se manter, essa pensão vem a ser extinta, não tem porquê dela existir mais,
tá certo? O objetivo é justamente permitir que a pessoa possa se manter, já que ela estava fora do mercado de trabalho, acabou o relacionamento e quem mantinha a casa não era ela. Então ela tem condições de sobreviver dessa forma até conseguir se recolocar no mercado de trabalho, tá certo? Outra pergunta também, Vitor Nunes. Ele mandou o seguinte: ele veio de outro país, comprou uma casa com dinheiro que o pai dele enviou para ele e ele foi morar com uma companheira. Não somos casados, nem temos nenhum registro dessa relação. Tivemos 2 filhos, ela tinha uma casa antes da nossa relação. Ela agora alega que tem direito à metade da casa. Isso é verdade? Bom, vamos por partes, tá certo? Se você comprou essa casa com dinheiro do seu pai antes da união estável, não tem o que se discutir, porque o que acontece? A união estável ela não precisa estar documentada, ela pode estar registrada de outras formas, por fotos, testemunhas, algo que comprove, ou até comprovante de residência, algo que comprove essa relação, esse compromisso de vocês durante um tempo, tá certo? Isso já caracteriza a união estável, não precisa ter aquele certificado do cartório. Tá? Então, a partir daí, então, essa união está caracterizada, o juiz vai reconhecer essa união estável, ok. A união estável funciona da mesma forma que o casamento, é padrão. Se não existe nada diferente, nenhuma vontade diferente expressa, vale o regime parcial de bens. O que isso significa? Todos os bens adquiridos antes do casamento ou antes da união estável são de cada um dos companheiros ou dos cônjuges, tá certo? Tudo que foi adquirido durante a constância dessa união ou desse casamento pertence aos dois, divide entre os dois e não existe, não tem discussão, certo? Tem até algumas decisões que levam em conta quem foi que pagou, quem não pagou, mas enfim, existem essas decisões, mas a praxe é divide entre os dois e pronto, tá certo? Outra questão aqui que ele fala, né? Aquela não foi feito nenhum registro. Como eu disse, não precisa ter o registro, tá certo, Vitor? Pode somente ser comprovado por documentos ou por outras formas de que vocês tinham essa união estável, tá certo? Vocês têm 2 filhos, né? Ela tinha uma casa antes da nossa relação, então, como eu já falei, essa casa não se comunica com os bens que vai ser dividido entre o casal, essa casa é só dela, tá certo? E ela alega que tem direito à metade da casa que você adquiriu. Foi o que eu falei. Se essa casa foi adquirida antes da união estável, ela não teria direito. Tá certo? Agora, se foi adquirida durante a constância da união estável, bom, aí dá para se tentar comprovar de que o dinheiro veio do seu pai e tentar se puxar por uma tese desse lado. Mas o ideal realmente é pegar esse caso, a gente está falando uma questão muito genérica aqui, tá? Mas cada caso é um caso. É muito bom procurar um advogado que estude o caso, porque existem possibilidades. Tá certo? Teoricamente, a grosso modo, ela teria direito se foi a casa adquirida durante a constância da união estável. Se não foi, ela não tem direito, não tem nem discussão. Tá certo? Então procure o seu advogado de confiança, vá até ele vai estudar o seu caso e vai lhe dar a orientação correta baseada no seu caso específico. A regra geral é essa: antes da união, não se comunica, não tem direito. Durante a união, ela teria direito sim à metade do imóvel. Tá certo? Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, são dúvidas de pessoas que mandaram algumas perguntas pra gente, eu selecionei 3 aqui, tem outros que ao longo do tempo a gente vai também trazendo, que são bastante interessantes. E se você também tiver uma dúvida e quiser tirar essa dúvida com a gente, fazer alguma pergunta, manda um e-mail pra gente, escritório@mpalaouro.com, que a gente vai responder. Aos poucos a gente responde a todo mundo, tá certo? E continue acompanhando aqui então o nosso canal com as nossas dicas e orientações jurídicas para vocês, que a gente faz com muito carinho. Tá certo? Uma boa tarde para vocês, um bom dia e até a próxima. Tchau!